Olha, para ver que a conversão de cada um é diferente do outro. Verdade. O apóstolo Paulo, na hora que ele chegou assim, ó, ele vai no cavalo, um monte de soldado perseguiu o servo do Senhor lá em Damasco, perseguiu os crentes. Aí Jesus tem um encontro com ele. Jesus já tinha ressuscitado, já estava com o corpo glorioso, bradou uma luz forte e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Tu é recalcitrar contra os aguilhões. A Bíblia diz que Saulo de Tarso caiu do cavalo, cego. Os amigos, era amigo, hein? Vê que ninguém tinha amigo. Os cabos eram soldados, tudo amigo do cara. Mas na hora que ele caiu cego, disse que joga esse otário aí dentro da casa lá para ele morrer. Cego, num canto deserto, sem comida. Os soldados, foi a primeira coisa. E Paulo era o líder deles. Pegou e disse: vamos jogar aqui na casinha, na rua chamada direita aqui. Eu jogo ele aí para morrer. Paulo passou 3 dias sem comer, sem beber, só orando. Sabe o que Jesus fez? Foi lá no profeta chamado Ananias. E apareceu Ananias, se revelou e disse: Ananias, vai lá na rua chamada direita e tu vai encontrar um homem chamado Saulo de Tarso. Ele está cego, tu vai orar nele e ele vai ter visão. Sabe o que o profeta disse? Senhor, chamou Jesus de Senhor, mas desobedeceu na hora. Disse: de modo algum eu vou lá, sabe por quê? Porque ele é um homem mau. Ele é um homem que persegue os teus servos. Ele é um homem que tem feito muito mal a teus discípulos. Verdade. E eu não vou lá não. Aí Jesus disse: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, para levar a minha palavra diante dos gentios, dos reis da terra, e eu hei de mostrar. Olha, Jesus não disse que ele ia ser rico, não. Empresário, fazendeiro, que nem esse safado, esse falso profeta disse por aí. Que o cabo aceita Jesus e vai virar empresário. Vai virar fazendeiro, vai virar milionário, vai comprar Hilux. É um evangelho mentiroso. Jesus disse: eu vou mostrar o quanto ele há de padecer é sofrer, pela minha palavra. Eu vou mostrar a Saulo de Tarso que ele vai sofrer, ele vai padecer pelo evangelho. A partir desse momento, Ananias correu lá na casa. Eu creio que Ananias lá não tinha bicicleta, não tinha carro, não tinha nada, ele estava de pé mesmo, correu lá na rua chamada direita, e está lá Saulo orando 3 dias. Fraquinho. 3 dias sem comer e sem beber. Diga aí. Mas estava orando. Mas E Jesus tinha se revelado a ele que ia mandar um homem orar nele. Aí quando Ananias chega aqui, olha, parece que eu estou vendo. Ananias, fecha os olhos aí, meu filho. E disse, fez a oração. Quando ele orou, a Bíblia diz que caiu 2 escamas nos olhos de Saulo de Tarso. E pá, 2 escamas como escama de peixe nos olhos. Caiu a cegueira espiritual de Saulo. Pá. Ele olhou, ele ficou bom da vista, mas não ficou bom só dos olhos material não. Ele ficou bom foi dos olhos espirituais. Ele olhou e disse, agora eu sei a que eu sirvo. Sabe o que ele fez? Correu para a sinagoga pregar na mesma hora. Quando chegou lá, disse, eu vou lá para a sinagoga pregar agora. Olha, o cara se converteu na mesma hora da oração de Ananias. Os caras disseram, tu é doido, tu for para lá, eles te matam, rapaz. Nós não pregamos lá não, judeu, nem Paulo, nem Pedro, nem Tiago, nem Filipe, nenhum prega lá na sinagoga. Sabe o que Saulo fez? Apoia para lá que eu vou. E toma pregação. Cercaram a cidade todinha, que é a cidade lá de muro, cercaram para matar, tiveram que jogá-lo pelo cesto, por uma janela lá no muro, senão os caras tinham matado ele, mas não se acovardou. Passou o ministério todo pregando o evangelho, sendo apedrejado, passando por aflição, perseguição, cadeira, chicote, mas não negou mais Jesus. Amém. Então, meu irmão, Jesus quer te usar. Ele vai, no tempo dele, te libertar. Mas é o seguinte, é para tu glorificar o nome dele, viu, meu irmão? É para tu dar testemunho, que nem eu dou hoje. Com certeza. Eu tive um compromisso com Cristo, eu digo assim, ó, pastor, se eu aceitar Jesus, ele me liberta mesmo. Eu disse, não vem, que pregava, igual eu estou pregando para tu. Meio bravo assim, mas não é bravo não, isso é amor em Cristo. É porque eu prego meio duro assim, mas é o meu jeito. Sabe o que aconteceu? Eu vou falar uma coisa para o senhor. Pode dizer. Aquela pastora lá. Sim. Que... Não, escuta essa mensagem, depois nós falamos dela. Nós falamos dela, porque ela é missionária. Sabe né? o que acontece? Jesus pregava a verdade. Paulo pregava a verdade. Pedro pregava a verdade. Eu tenho que pregar a verdade. Olha, o ser humano ele tem que fazer uma aliança com Cristo para ter o nome escrito no livro da vida. Não tem outro jeito. A Bíblia diz que não há outro nome dado entre nós, seres humanos, que nós podemos ser salvos. E ou o cabo é salvo ou o cabo é condenado. Ou o cara vai para o céu ou vai para o inferno. Ou o cabo segue Jesus ou segue o diabo. Não tem na dele. Né? Olha, o evangelho é esse. Olha, ou eu escolho a luz ou escolho as trevas. Mas eu quero escolher a luz. Mas isso. Hoje... Não, você quer isso. Falar para o senhor. Pode dizer.
eu vou falar pro senhor. Hoje, o senhor tá falando uma palavra que tá tocando meu coração, Amém. mas Glória a Deus. só que Abra a eu não vou falar assim, eu vou aceitar Jesus Meu hoje, filho, porque não adianta nada eu aceitar Jesus hoje Adianta. e sabe por que adianta, meu tomar filho? cachaça Deixa eu lhe no outro dizer, dia. deixa eu lhe dizer que adianta. Olha, Jesus disse assim, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não foi ontem porque ontem passou, o dia de ontem não volta mais. Não é amanhã porque amanhã pertence a Deus, você pode partir hoje. Não estou profetizando, mas pode. E assim como você pode morrer hoje, eu também posso. Porque verdade. para morrer basta estar vivo. Agora, verdade. escuta, irmão, em nome de Jesus. Olha, você vê um ladrão na cruz do Calvário, um ladrão. Um ladrão estava pregado, uma à direita e outra à esquerda de Jesus. Para você ver que é importante o cara reconhecer e se achegar a Jesus enquanto pode. Você vê um ladrão blasfemava de Cristo na cruz do Calvário. Um dizia assim, se tu és o Filho de Deus, desce daí e tira nós também. Um ladrão, quem era um ladrão para mandar Jesus tirar ele da cruz? O Zé Vergonha estava preso lá porque tinha... Quer dizer, eu estou dizendo assim porque ele blasfemou de Cristo. Ele podia ter se arrependido como o outro. Jesus tinha salvado ele também. Mas ele ficou blasfemando de Jesus, dizendo, se tu és, mostra teu poder, desce daí e tira nós também. Aí o outro dizia, como é que tu blasfema desse justo? Estando nós na mesma condenação, esse homem nada fez. E nossos atos merecem o que nós passamos. Aí olha, arrependimento. Reconheceu que precisava de Jesus. Aí olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, o primeiro Aleluia, que Jesus meu salvou, Deus. levou para o paraíso, foi um ladrão. Aí disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia, Jesus. Aleluia, então é na hora, meu irmão. Se você diz, não adianta eu aceitar hoje. Adianta sim, sabe por quê? Porque na hora que você refaz uma aliança, Jesus disse, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Escute. Tá. Se você quiser, não é por força não. Se você não, agora eu tenho que terminar essa mensagem. Você tem que decidir. A porta é o seu coração. Verdade. Jesus. A chave é as suas palavras. Aleluia. E a fechadura é por dentro. Só você abre. Jesus só entra se nós abrir a porta. A Bíblia diz assim, quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Apocalipse 3:20, Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa, se eu com ele, ele comigo. A casa é o nosso corpo. Porque o nosso corpo está cheio do Espírito Santo ou está cheio de demônios. Só tem essas coisas que moram dentro do ser humano. Demônios são hospedeiros. E é eles que manipulam a nação todinha contra Deus. Então abra a porta para o Espírito Santo, meu irmão, para Jesus. Para ele fazer morada e fazer uma faxina dentro de você. Limpar verdadeiramente você, meu irmão, de tudo que desagrada a Deus. Você tem um coração bom, rapaz. Você tem um coração bom, não gosta de desculpa não. Tá bom. Pode dizer. Mas se eu falar assim, eu Sim. vou ser um crente de verdade. Sim. Assim, Amém, meu irmão? Diga. porque não adianta nada depois eu pegar e tomar. Diga, querido. Então, olha, meu filho, assim, olha, você tem que pedir força a Deus. Tem que ter força. Tem que pedir. Porque Ah, eu mano, também, posso não. eu não ia para a igreja, porque eu pensava assim, eu não me vejo vestida de Pois uma é. saia comprida, nem para dos meus bailes, né? Mas quando eu fui tocada, eu falei, agora Tá eu vendo? Ela vou foi ter liberta mudança, com Jesus. né? Aí eu tive mudança, mas tem que Isso. ser, né, irmão? Tem que Tá? querer, meu irmão. Tem que Você não tem que querer, né? Jesus. Aí Jesus eu me ia dá. pensar assim, você é uma crente fiel, porque nós somos pecadores, Isso. né? Nós pecamos com os olhos, nós pecamos Isso. com a boca, É. né? No andar, no falar, né? No Ninguém olhar, nunca fica perfeito. Mas Nem o não é apóstolo Paulo. perfeito, É né, verdade. Maria? Ninguém A nunca. senhora vê que nem o apóstolo Paulo era perfeito, ele tinha um espinho na carne. Ele pediu para Jesus tirar, tira de mim o espinho na carne, Senhor. Ele disse, não, a minha graça te basta. Por quê? É. Porque o amor de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós temos que reconhecer que somos fracos. Porque todo o poder é dele, a honra é dele, a glória é dele, tudo é dele. Nós somos só uns pedaços de carne. Carne. Seres humanos que Deus teve misericórdia. Deus está tendo misericórdia pastor, de vem não. aqui. Escute, meu filho, olha. Deus está tendo misericórdia de você, que morreu mais de 600 mil pessoas e você está vivo. É. Eita, 600 mil pessoas desceu à sepultura, ricos, e você está vivo. É. E você está dizendo, eu não sirvo para nada, você serve. Se você não servisse, Deus já tinha levado você, rapaz. Verdade. Você tinha descido à sepultura. Eita, glória. Aleluia! Jesus te ama, rapaz. Ele quer mudar a tua história, meu irmão.
Ele quer te usar para pregar o evangelho dele, para ganhar esse pessoal da rua para Jesus, irmão. Ele quer usar as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, as pequenas para confundir as grandes, as coisas vias desse presídio aqui não são para aniquilar as que são. Eu podia estar pregando aqui para senador e deputado, juiz, promotor, mas eu estou pregando para você, que Jesus mandou. Tua alma é importante para o céu, meu irmão. É precioso para Deus. É importante para o céu. Diga assim comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, perdoe meus pecados, perdoa meu pecado. reescreva o meu nome Veja o meu nome no livro da vida. no livro da vida. Coloque em mim Coloque em um mim coração novo, um coração um espírito reto, Aleluia, Deus. espírito adorador. Diga, espírito adorador, Espírito adorador. que te adora em espírito e em verdade. Firma meus pés. Diga, firma meus pés. Firma meus pés Na tua palavra. na sua palavra, Senhor. Não me deixa E não me me deixe desviar, me desviar. nem para a esquerda, Nem para a nem esquerda, para a direita. nem para a direita, Senhor Senhor. Jesus, Senhor Jesus, eu não quero eu não quero ser mais ser mais motivo motivo de deboche de deboche. por ser Você, um falso, um falso crente. isso, um falso crente, Mas me faça, diga, mas me faça Mas me faça, um Senhor, verdadeiro um verdadeiro servo servo do Senhor, do Senhor, para que possa para que possa honrar honrar e glorificar o teu nome na terra. Amém. Glória a Deus. Olha aí, ó, o que você falou, é ser um verdadeiro. Oh, glória. Jesus vai te fazer um verdadeiro cristão, meu irmão. E Aleluia. eu vou te ver pregando aí a palavra ainda. Olha, Isso. pastor, Viu? que Deus abençoe o senhor, viu? Amém, Olha, irmão. só que eu Não diga só não. Sabe por que Pedro afundou? Sabe por Olha, que aqui, Pedro ó. afundou na água? Escuta, Aqui, ó. escuta. Eu vou orar também pelo teu Vamos pé. tirar, Ó. vamos tirar a foto. Vamos tirar uma foto aqui, meu vamos amor. fazer. Vai. É, Tira aí. Vai, minha filha, chega aqui. Tem maneira tá rindo.